aquilo, vamos analisar por que a gente apanhou, vamos analisar por que a nossa mãe nos rejeitou, quantos casos que tem que as pessoas dizem assim, eu fui rejeitada. Que situação estava aquela mulher que rejeitou, né? O que ela estava sentindo, que capacidade ela tinha de ter filhos. Nós somos obrigados agora. Antigamente não existiam métodos anticoncepcionais. Aí você se imagina, eu pergunto isso para as mulheres, né? E para os homens também, que hoje a responsabilidade é dos dois. Uma vez ainda se eximia os homens e a mulher ficava como prostituta, né? Mas hoje não. Hoje não. Hoje os dois têm a mesma responsabilidade. Graças a Deus a ciência está aí, né? Para comprovar quem é pai dos filhos. Então os dois têm a mesma responsabilidade. E daí tu imagina assim, se você não tivesse esses métodos anticoncepcionais que tem hoje, quantos filhos você teria? Quantos anos você passaria grávida? Quantas bocas você teria para alimentar? Né? E foi isso que as nossas mães passaram. E será que elas não tinham o direito de nos rejeitar? Agora nós vamos ter que sofrer e agir de determinada maneira porque a gente sabe que a gente foi rejeitado? E a nossa capacidade de entender e de fazer melhor, onde é que fica? Né? Onde é que está? Por que eu não vou entender minha mãe? Vai saber que minha mãe tem um sentimento enorme de culpa por ter me rejeitado. Coitada, né? Era a única coisa que ela tinha naquele momento, ela nem sabia quem nós seríamos, tá? E a gente tem ela tem esse enorme sentimento de culpa e a gente ainda por cima fica martelando naquela ferida, arrancando a casca o tempo todo, judiando da criatura o tempo todo, sem querer entender, sem saber que a vítima da situação não somos nós. A gente se vitimiza, né? Coitada de mim, eu fui rejeitada. Oh, meu Deus. E agora? Por isso que eu sou desse jeito. Por isso. Não. Cria um pouquinho de vergonha na cara. Vai entender a situação. Vai lá buscar. Sabe? Isso te livra de um monte de coisa. Talvez esse entendimento livre a alma da tua mãe de um sentimento tão pesado, tão dolorido e tão nocivo que está matando ela. Sabe? Talvez isso livre a alma do teu pai por a única maneira que ele tem de educar é te espancando. Ele não sabia outra, gente. Hoje isso é um absurdo e não é mais aceito, tá? Mas vai saber quantos problemas e quantos espancamentos ele não sofreu também. Não justifica, lembrando, não justifica, tá? Mas abre um caminho pra gente aceitar e pra gente tentar perdoar. Então, falando sobre pai, sobre mãe, sobre perdão em relação a eles, é isso. Nós vamos dar sequência com outros vídeos falando de perdão em outras questões, né? Em outras considerações, mas para que não fique muito prolongado e cansativo, vamos fazer em vários vídeos para que a gente consiga entender e raciocinar e refletir e talvez a gente consiga, que assim, ó, a gente tá tão fechado dentro do nosso mundo que a gente não percebe, né? E às vezes a gente fica esperando o perdão. A gente fica assim. Eu tô fechada, né? Eu tô fechada. Mas aí eu comecei a abrir os olhos e olhar em redor, assim, olhar, né? Eu comecei a virar o rosto e olhar pro meu pai, virar o rosto e olhar pra minha mãe, e de repente eu consigo me virar um pouco mais e olhar lá pra trás. E consigo entender de onde está tudo vindo. E daí eu consigo começar a desarmar. Eu consigo começar a me abrir. Eu consigo começar a entender. E esse espaço aqui, ó, olha só como é que é. Isso é uma metáfora, mas dá uma olhadinha. Isso aqui tá fechado, não tem lugar para mais nada. Tá? E eu começo a liberar aquilo, a abrir, né? A tirar toda essa coisa ruim, nociva que eu tenho dentro de mim. E de repente eu tô com os braços abertos. E o que cabe aqui dentro? Tudo que eu não deixava entrar antes. Aqui cabe meu pai, cabe minha mãe, cabe minha avó, cabe meu avô. E cabe essa vida toda que eu tenho linda pela frente e que eu não tava olhando porque eu tava aqui fechada, de olho fechado. Né? Então, vamos usar o que tem aqui dentro da nossa mente, vamos procurar abrir, vamos fazer com que o nosso ego libere,
sabe? Esses sentimentos que a gente tem lá no inconsciente, que estão trancados, que às vezes vêm em sonhos para nós, vem no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Vamos começar a libertar isso um pouquinho, vamos trabalhar, vamos procurar análise, vamos procurar psicólogo, médico, psicanalista, tudo, psiquiatra, vamos procurar, né? Nós temos essas ferramentas, vamos procurar a vizinha para tomar um café, para comer um pedaço de bolo, sabe? Vamos procurar o nosso colega de trabalho, que às vezes é igual, sofre as mesmas coisas, mas a única coisa que a gente tem capacidade de dizer para ele, fora do que a gente conversa sobre o trabalho, é bom dia e boa tarde e boa noite. Só, né? Vamos procurar se abrir um pouco mais e vamos fazer isso daqui, ó, e abraçar toda essa coisa boa que tem esperando pela gente. É só a gente se libertar. É só a gente aprender a perdoar, e daí a gente vai entender o que significa perdoar. E o que não tem perdão, não tem perdão. E a gente não se culpa por isso, né? A gente não se culpa por isso, tá? Então, o que não tem perdão, calma, não é um momento. Talvez nem chegue o momento nessa vida. Eu não sou obrigada, né? Tem uma amiga que falava essa frase e eu sempre lembro dela cada vez que eu falo. Mas eu não sou obrigada, tá? Eu não sou obrigada a perdoar. Não sou. Se eu achar que eu devo, eu vou fazer. Se eu achar que eu não devo agora e que talvez mais tarde, eu vou fazer. Se eu achar que eu não devo nunca, tá? E se eu achar que já passou do tempo, opa, vamos correr atrás, né? Então tá. Nesse momento era isso que nós tínhamos para conversar. Espero que sirva de material para refletir e vamos dar continuidade aqui, vamos continuar falando sim sobre o assunto de perdão. Existem muitas perguntas que chegaram aqui e eu pretendo responder pelo menos, se não todas, a maioria, tá bom? Fiquem bem. Beijo!